Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, para falar sobre esse terror, que é falar sobre o pós-jogo aí de Flamengo 3 Santos 2, mais uma vez com problema de arbitragem, e dessa vez interferindo absurdamente no resultado do jogo, né? A gente já teve um problema contra o Corinthians, né? Que não foi uma interferência direta, né? Foi uma interferência indireta, porque a gente estava com a mais, estava dominando o jogo, o gol estava amadurecendo para o Santos. E aí, quando iguala o time do Corinthians por ser mais organizado, melhor taticamente, acaba conseguindo um gol em algum momento, até por falha de marcação, qualidade individual do adversário e a qualidade técnica do time que soube trabalhar a bola melhor do que o Santos naquele momento. Mas quanto ao Flamengo, agora a gente tem que falar porque é bizarro. Porque o pênalti é claro. O Camacho faz a finta na jogada e ele consegue tocar a bola no meio das pernas do Mateuzinho. O Mateuzinho já, assim, a perna estava lá. O Camacho, para passar pelo Mateuzinho, tinha que passar ou por cima do Mateuzinho ou pegar na perna, que foi o que aconteceu. Pegou na perna e foi pro chão. Pênalti, cara. É pênalti, sabe? Não, não tem discussão, não tem como alguém vir aqui e dizer para mim não foi pênalti. Não tem como, sabe? É absurdo. Mas não foi marcado o pênalti, e o que é pior, né? No contra-ataque, o Flamengo acabou fazendo o gol. Eu achei bobeira do Santos não ter matado o jogo nesse contra-ataque. Bobeira do Santos, porque se mata o jogo, a revisão do VAR vinha antes. Com o gol do Flamengo acontecendo, aí fica um peso maior para o VAR decidir se vai voltar lá atrás e anular um gol do mandante, casa cheia, time de maior torcida do Brasil, que tem uma relação maior com o CBF, arbitragem há muitos anos. Cara, é horrível, cara, é horrível ter que ficar falando disso, eu detesto, detesto. É horrível. Ponto, sabe? Eu não sei mais o que falar, porque assim, eu não tô falando de futebol, cara. Eu tô falando de gente fazendo besteira e prejudicando a nossa equipe. E assim, o favorecimento parece que é sempre para os mesmos, sabe? Não, não é uma questão só assim do Santos ser prejudicado, é uma questão do. A gente vê sempre Corinthians e Flamengo sendo beneficiados. Daí, em alguns momentos, a gente tem o Palmeiras, em outros o São Paulo, mas Corinthians e Flamengo sempre, né? Tipo, e muitas vezes a gente vê os times do Rio, né? Que isso é um problema, né? Eu também acho que a CBF, por estar no Rio, acaba tendo uma relação mais próxima. Hoje em dia, talvez as coisas consigam se amenizar um pouco, porque a tecnologia é diferente, mas, cara, ainda carrega esse ranço. E ontem foi só para justificar isso, sabe, cara? Aí a gente toma o gol do Pedro. É, deixa eu. Vamos analisar o jogo inteiro, né? Antes de continuar. Então, assim, o Santos entrou com aquela escalação que o Lucas Mussetti falou, né? Entrou com o João Paulo no gol, Matson, Bauerman, Alex, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Ed Carlos, Ângelo, Marcos Leonardo e Johan Júlio. O Júlio jogou, então, assim, ele acertou. Quer dizer, jogou não, né? Entrou em campo, jogou é demais. E, e o Santos teve dificuldades no primeiro tempo, né? O Flamengo tem uma qualidade assim, tanto individual dos seus jogadores, né, que são jogadores muito bons, quanto uma qualidade coletiva que o Santos está longe de ter, mas longe, sabe? Tipo, o Santos precisa treinar muito para ter perto dessa qualidade. Então, assim, os jogadores do Flamengo eles se movimentam fluidamente no campo, sabe? Então, assim, o jogador ele pega a bola, ele passa, o outro passa, daí já tem jogada ou em profundidade, ou uma jogada mais curta, mas daí o jogador ele toca, ele já corre para receber, coisa que o Santos não faz, cara. O Santos ele toca a bola, o jogador fica parado, sabe? Ninguém se movimenta, ninguém passa, ninguém dá opção, não existe uma construção inteligente de jogada, sabe? A construção é muito tática, a construção é muito assim, o jogador tá parado aqui, então a gente toca para ele, vê o que, que ele vai fazer. Aí ele toca pro cara do lado, sabe? Não, cara, você tem que tocar e correr, que daí você dá a opção. Se você tira a marcação, tem que ter outro cara correndo por fora para receber nas costas da marcação que você tirou. Se você não recebe, você já vai receber, cara. Isso daí, o segundo gol do Flamengo, a gente vê essa jogada. O Gabriel sai da área
ele recebe no meio e dá um tapa por cima do zagueiro do Santos, por cima do Bauerman, e o Arrascaeta recebe nas costas. E assim, como o Bauerman veio atacar o Arrascaeta fora, a linha de zaga tava para trás, o Bauerman tava aqui. Quando o Arrascaeta sai, cara, ele sai nas costas do Bauerman em posição legal, porque os outros zagueiros estavam mais para trás dando condição. Velocidade, cara. Aí ele divide a bola com o João Paulo, ele não chega a chutar a bola, tipo, a bola correu um pouco mais, quicou no chão, correu um pouco mais, pegou no joelho do João Paulo, então assim, o João Paulo ficou naquela indefinição de eu espero ele tocar ou vou pegar. Quando ele foi pegar, pegou no joelho dele, sobrou pro Marinho fazer o gol e lei do ex. Não foi o Gabriel dessa vez, mas o Marinho tava lá para ferrar o nosso lado. Esse segundo gol do Flamengo já foi depois do gol do Santos, tá? Então o Santos voltou no segundo tempo com bastante vontade, e teve um escanteio, o Alex fez o gol de cabeça, foi um gol bacana, porque ele subiu assim na frente, tocou de costas, tirou do goleiro, assim, não tinha ninguém, foi um gol bonito de cabeça. Mas daí o Flamengo já fez o segundo também, e ali o Santos limitado para jogar contra o Flamengo, e daí também entrou mais gente aí no Flamengo, né? Tipo, entrou o Arrascaeta, entrou o Gabriel, e o time ficou muito mais veloz, muito mais dinâmico, assim, o Arrascaeta é muito bom jogador, é absurdo, o Gabriel também, mas o Arrascaeta, cara, não tem meia sequer perto de jogar o nível que esse cara joga no Brasil, sabe? Talvez o mais próximo seja o Everton Ribeiro, que é do Flamengo, entendeu? Mas o... E aí, depois a gente ainda teve o... A gente ainda teve gol, né, do Flamengo, a gente teve o terceiro, e daí sim o gol do De Arrascaeta foi. E daí aquela jogada que eu falo que o Santos não tem. O De Arrascaeta pelo meio toca para o jogador que corre por trás da zaga na ponta, e ele corre para receber de volta na área, sabe? Então o jogador chega na linha de fundo com espaço, toca para o De Arrascaeta que tá sozinho, se movimentou, sabe? Ninguém acompanhou. Aí quando o Alex chega para dar o bote, cara, o De Arrascaeta faz um cortezinho seco, mas assim, um cortezinho fraquinho, ridículo, tranquilo, e toca com todo o carinho do mundo pro fundo do gol, sabe? Sem chance pro João Paulo. E João Paulo que fez um primeiro tempo espetacular, assim, o jogo foi do João Paulo, sabe? O João Paulo tomou três, nenhum foi culpa dele. Esse segundo aí que teve a bola, o gol do Marinho, que teve a bola batida por ele, talvez ele pudesse ter pego, mas eu entendo ele ficar esperando para ver se o jogador vai tocar para ele fazer uma coisa ou se ele tem que cair embaixo. Quando ele vai cair embaixo, ele já cai atrasado. E aí não consegue dominar a bola, mas mesmo assim, João Paulo defendeu várias jogadas aí do Flamengo, tentou muito, sabe? O jogo foi do João Paulo. Rodrigo Fernandes foi bem também. O Ângelo jogou muito bem. O Ângelo fez boas jogadas. Ele teve uma jogada individual ali no segundo tempo que ele fez, que ele foi driblando. Ele driblou acho que uns cinco jogadores do Flamengo e jogou nas costas de um outro pro Marcos Leonardo sozinho, cara a cara com o goleiro, perdeu o gol, sabe? Não vou tirar o mérito do Diego Alves, que soube cair onde a bola ia, mas, cara, você é centroavante, cara, de frente, sozinho, cara. Você tem que tomar uma opção melhor. Você podia ter dado um tapa por cima do goleiro, você podia ter ameaçado, depois tocado do outro lado, onde ele não caísse, sabe? Mas, assim, foi um dos problemas, sabe? Foi um dos problemas. E aí, no último lance do jogo, um dos últimos, mas o último lance importante do jogo, o Carvajal faz uma tabela pela esquerda desse jeito que eu tô falando, sabe? Ele recebe a bola, toca de calcanhar e corre para cima. Quando ele recebe, ele tá sozinho na entrada da área, ele limpa e dá um toque no cantinho do Diego Alves, um golaço, assim, do Carvajal. E, cara, é disso que eu falo. Esse tipo de jogada, esse tipo de movimentação, porque o Santos não tem, cara. Sabe, o Santos ou tem uma bola longa nas costas do zagueiro, que às vezes funciona, principalmente com o Madison, ou não tem nada, sabe? Tipo, oi, toquinho, 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 que não leva para lugar nenhum. E daí, dependendo de uma jogada individual, que o Ângelo hoje acertou, sabe? Hoje não, ontem, né? Eu tô gravando de manhã, era muito tarde. Peço desculpas até por isso. A gente gosta de lançar o pós-jogo já depois, até para aproveitar o calor da raiva que a gente tá sentindo, ou da alegria. Ultimamente, raiva. E foi isso, sabe? Então, assim, o Santos é limitado para jogar contra o Flamengo. O Flamengo tá alguns degraus acima de técnica, tática e mais a qualidade individual que é superior, sabe? Então, assim, é um time muito bem montado, muito bem armado, ele vem de uma sequência de times bons, mesmo que outros técnicos não tenham sabido treinar o Flamengo, o time é bom, o elenco é bom, não é só os 11, né? Então, assim,
Se você for ver, o time era reserva, cara. A gente tava jogando com o Diego Alves, que hoje é terceiro goleiro do Flamengo. É, de titular, Davi Luiz, o jogou e, e o Pedro, sabe? Então, tipo assim, de titular mesmo, assim, e o Everton Ribeiro, né? Então, daí depois você entra Arrascaeta, entra Gabigol. O ataque era Marinho, Everton, Cebolinha e Pedro, sabe? Tipo, é um ataque de qualquer titular em qualquer equipe do Brasil, sabe? E é reserva do Flamengo, fora o Pedro, né? É reserva do Flamengo. Então, assim, uma equipe muito qualificada, um elenco muito qualificado, o time tá muito bem armado, o Dorival ajeitou esse time. Esse time, ele tem alguns momentos que ele não joga e que o torcedor do Flamengo reclama, mas nos momentos que joga, é um time que joga muito bem. Difícil de jogar contra. E falta muito ainda para o Santos. E agora vamos voltar para a arbitragem, sabe? Então vamos falar disso. Quando aconteceu o pênalti, o Camacho saiu pro intervalo, né? Quem estava na central do apito do primeiro era o Sandro Meirahit, e ele falou: pênalti do Mateuzinho Camacho, o gol do Pedro vai ter que ser anulado, vai ter que chamar porque seria a decisão correta. E não chamou. E daí ele falou: ó, o VAR provavelmente deu a interpretação de que não houve pênalti, mas para mim a penalidade é clara, o árbitro deveria ter sido chamado. Se ele tivesse visto o lance, certamente da maneira que estamos vendo, ele voltaria com a penalidade e anularia o gol do Pedro. Aí ele não sei se o VAR, para evitar uma polêmica de anular o gol do Flamengo, acabou criando uma polêmica maior, porque para mim o lance é claro. O Santos, na hora, já mostrou indignação nas redes sociais. Fala, será que mudaram a regra e não avisaram ninguém? Na saída de campo, o Camacho já falou, óbvio que foi pênalti, eu tirei o Mateuzinho e ele me deu a calçada. Todo jogo contra o Santos é isso, contra o Corinthians foi isso agora de novo. Foda. E eu assino embaixo do Camacho. Puta que pariu, cara. Que saco, cara. E perdão pelos palavrões. Aí, no intervalo, ele analisando o lance, o Sandro Meirahit falou: primeira mão na marcação pelo árbitro de campo. Ele estava a 8 metros do lance com a visão limpa, enxerga o lance perfeitamente. O Mateuzinho tenta a bola, não alcança, toma o drible e faz o calço. Pênalti, claro. Eu aqui na central já tinha parado o jogo sem nem deixar a jogada continuar. Ao vivo já deu para perceber que era pênalti. Mas ele deixou seguir. O VAR ficou checando as imagens e acontece aquilo que a gente chama de pesadelo da arbitragem, que é quando tem uma situação numa área e acontece o gol na outra. O VAR, sob muita pressão, acabou mantendo o erro claro que a gente viu na imagem, que fez o pênalti e, inclusive, depois fez o cruzamento para o gol. O pênalti deveria ter sido marcado em campo. Aí depois tem um lance do Cebolinha com o Bauer no segundo tempo, que eles falam que deveria ter sido pênalti, porque não, o Cebolinha ele chuta pro gol e recebe o toque do Bauer depois. O problema é que a bola, defendida pelo João Paulo com a perna, voltou na direção do Cebolinha. Se ele tá em pé, ele poderia ter dado outro destino. Então eles dizem que poderia ser pênalti por isso, não foi marcado. Mas assim, é um lance não tão óbvio quanto o lance que foi que aconteceu com a gente. Ainda sobre arbitragem, que saco, tem que falar de arbitragem. Então vamos lá, vamos fazer uma análise do jogo. Rarará, tá, eu tô lendo aqui do Globo Esporte para a gente poder falando. Então a falta do Camacho deveria ter sido marcada pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro, que estava de frente para o lance, antes mesmo da sequência de gol de Pedro do Flamengo. E o operador do VAR, Adriano Mix Vix, no entanto, não viu necessidade de chamar o árbitro para o vídeo e foi o erro. A conversa existiu entre a dupla, foram minutos com a mão no ouvido, no fim não teve a checagem na cabine, nada. A situação deixou o Santos revoltado e com razão, afinal não foi a primeira vez que o time acabou prejudicado pelo VAR. O GE chegou a fazer um levantamento nas 10 primeiras rodadas do campeonato que o Santos apontou erros de arbitragem em ao menos 6 partidas, pontos que foram perdidos e hoje pesam na conta do Peixe para manter o sonho da vaga na Copa Libertadores da América. E a lista de erros de arbitragem provavelmente deve ser maior, que daí contra o Corinthians o Yuri Alberto deu uma entrada no Rodrigo Fernandes que deveria ter tomado vermelho, tomou só amarelo, sem revisão do VAR no vermelho. E a sorte foi que o Yuri Alberto, sorte do árbitro, foi que o Yuri Alberto depois facilitou e acabou sendo expulso. E falando que até por isso nada mais justo a posição do Santos em questionar de forma mais dura a cúpula da CPF da arbitragem, tanto que o árbitro e o VAR foram suspensos. E que no campo o Santos ainda tentou reagir, voltou enérgico para o segundo tempo, empatou nos primeiros minutos, mas que daí o Flamengo acabou fazendo a diferença. Teve uma cobertura errada que foi a finalização do Arrascaeta e a sobra do Marinho. E depois a Arrascaeta recebeu a bola dentro da área, fez uma corte e mandou, e a frieza que faltou para o Marcos Leonardo quando teve frente com o Diego Alves. E o Santos está a 4 pontos do G8, mas a diferença pode chegar a 7. E ainda é possível sonhar com a vaga da Libertadores, porque o Santos tem 12 em disputa. Só que eu acho
que a nossa realidade não é essa no momento. E o Santos protesta após o erro da arbitragem na derrota para o Flamengo e a CBF já suspendeu os envolvidos. Então, o Santos divulgou um protesto aí nas redes sociais e eu vou ler para vocês o que o Santos publicou, né? Então, tipo, é uma carta endereçada ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e ao presidente da CBF, e ao Wilson Seneme, que é presidente da comissão de arbitragem. E o que está escrito é o seguinte: Presidente Edinaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Nos 2 últimos jogos enviamos ofício de erros e nenhuma resposta recebemos. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados. Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado? Para que o senhor CNM mente que investe em treinamento se esses árbitros não têm o mínimo de preparo? O que mais precisa acontecer? O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros que, de tão grosseiros, nos levam a pensar não serem simplesmente erros. E que a CBF, por sua vez, também soltou uma nota e informou que a comissão de arbitragem da CBF informa que o árbitro André Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milksvix foram incluídos no programa de assistência ao desempenho do árbitro, PADA. A decisão foi tomada após análise da atuação de ambos durante a partida entre Flamengo e Santos pelo Brasileirão Açaí 2022. E aqui a gente está falando que eles foram afastados. Então, eles vão afastados, ficam fazendo uma reciclagem e somente depois de fazer a reciclagem, verificarem novamente e tal, é que daí eles podem ser integrados aí para apitar jogos. E o Santos, em sinal de protesto, tanto os jogadores quanto a comissão técnica não falaram com a imprensa. E também tinha uma entrevista coletiva do Orlando Ribeiro e ele não falou, não teve, foi cancelada. E na zona mista do Maracanã, o time do Santos também não falou de novo. O que eu acho inteligente, porque depois acaba tendo uma punição aí para o jogador, acaba tendo uma punição para o Santos, por conta de estar falando verdade, sabe? Isso que me incomoda, isso que dói, porque daí o cara tá reclamando de uma coisa que é ruim, daí no calor do momento se expressa de uma forma diferente, ou então não sabe se expressar, acaba falando de um jeito ali, e daí depois, vamos dar um gancho pro cara, 2 jogos fora. Por quê? Porque falou a verdade contra a arbitragem que foi problemática, cara. Sabe? Da mesma forma, essa nota do Santos tá falando perfeito, sabe? Tipo, os caras cometem erros, pra que tem VAR, pra que tem treinamento? Tem mesmo, sabe? Parece que não. E que ódio, cara. Eu já falei 1000 vezes aqui, eu detesto falar da arbitragem. E tô eu aqui de novo falando da arbitragem. Enfim, deixa eu respirar fundo aqui, porque o bagulho é louco. O Santos vai entrar agora no dia 2 de novembro, feriado, uma quarta-feira, em campo, às 7 da noite, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. É um jogo que, apesar de ser fora e a gente não jogar tão bem fora, a gente tem que moer. O Atlético Goianiense está jogando para não cair e a gente está jogando, tentando aí um último gás aí para ver se a gente consegue aspirações melhores, maiores no campeonato. Mesmo que não chegue ao objetivo da Libertadores, quanto mais para cima se termina, mais dinheiro entra no cofre do clube. E eu não sei como que está organizada a premiação, o que dá para fazer, né, com os jogadores, fora o que tem em contrato, que com certeza deve ter jogador que deve ter ali, dependendo da posição, recebe alguma coisa. Acredito eu, né? Não sei, pode ser que não também, né? Mas eu espero que o Santos termine o mais alto possível, mesmo que no fim a gente não consiga a vaguinha da Libertadores, mas pelo menos para mostrar potencial de crescimento, dar moral, força para o ano seguinte. Desculpem aí se me exaltei, mas não dá mais, cara. Tá todo jogo. E daí, assim, jogos que o Santos estava com oportunidade de ganhar. Contra o Corinthians, grande chance da gente acabar metendo gol. Tava amadurecendo esse gol, a gente tava com a mais ataque contra defesa, em algum momento ia acabar saindo. E contra o Flamengo, pelo menos não perder, sabe? Que já seria espetacular fora de casa com um time tão qualificado. Se de repente a gente faz um empate aí de 2-2, que era mais ou menos o que estava sendo desenhado, já seria incrível para o momento que a gente está. Disso, mais uma vez, desculpem e obrigado para você que assiste o vídeo, acompanha nosso trabalho. Nós passamos aí 900 inscritos. Muito obrigado a todos vocês.
E tudo de forma orgânica, não tem um centavo investido para trazer torcedor, a gente só comprou um ou outro equipamento para conseguir gravar, uma ou outra camiseta também para poder participar. E é isso, pessoal. Vamos continuar aí torcendo para tudo dar certo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, tudo isso ajuda a gente. Um grande abraço e para cima deles. Até a próxima.